A oposição orienta por manter o veto, porque esse veto é para perseguir quem fala a verdade, não para quem mente. Senão o primeiro preso seria Lula, que voltaria para a cadeia. Não é bala de atirar, calma. Porque bolsonarista falou em bala, já pensa em violência. É a única coisa que sabe pensar e fazer. Como orienta a maioria? Votaram sim 317 deputados e 4 abstenções. Mantido na Câmara. O veto deixa de ser... Eu quero lembrar os senhores, Bolsonaro responde um inquérito no Supremo e, na minha opinião, vai ser preso por essa lei. Pessoal, dia histórico na Câmara dos Deputados, isso mesmo. Isso porque o veto 4621 que havia sido feito pelo ex-presidente Bolsonaro, ele esteve prestes a ser derrubado pela ala petista. Sim, a esquerda queria muito derrubar esse veto porque ele diz respeito às opiniões, às pessoas que cometem fake news. Ou seja, vamos lá, quem diz o que é ou não é fake news hoje? Pois é, essas pessoas então poderiam ser imputadas até 5 anos de cadeia por expressar alguma opinião, e aquele Ministério da Verdade poderia dizer que aquilo é fake news. Olha o perigo, muito provavelmente esse canal seria fechado, até porque quem vai querer correr um risco de colocar a sua opinião, a informação na internet e por algum motivo acabar sendo preso por isso? É muito difícil, pessoal. Sim, é muito importante o que aconteceu hoje. Eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo, além também de mostrar o voto de todos os deputados. Sim, eu vou falar no decorrer do vídeo como vocês vão conseguir a lista com o voto de cada um dos deputados. Sabe aquele deputado que tu estava monitorando, quem sabe tu quer saber como ele votou, né, num veto tão importante como era esse do 4621? Vocês vão ver que hoje foi realmente um dia histórico, vocês vão saber como vocês vão conseguir essa lista no decorrer do vídeo. Mas antes disso, não se esquece, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Tu não sabe como o teu compartilhamento ele faz total diferença, porque tu vai estar ajudando a outras pessoas a saberem também sobre esse assunto, sobre o que está acontecendo. Então, eu conto contigo, vocês contam comigo aqui, porque eu vou continuar trazendo vídeo para vocês e vamos assistir. Sério, assistam do início ao fim para vocês verem o posicionamento de ambos os lados e como foi importante hoje esse dia no Congresso. Quero também, presidente, dizer que esse Congresso precisa manter o veto de Bolsonaro, o veto 46. Contra a punição de algo que chamam de fake news, de desinformação, com até 5 anos de cadeia. E pior ainda, retirando o Ministério Público como titular da ação penal, colocando partidos políticos, como o PT inclusive, como responsáveis pela ação contra aqueles que entenderem que estão desinformando. Vejam bem, o partido da mentira, o partido do crime, o partido cujo representante no Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, advogado do PT, amigo dos corruptos, disse que não houve mais crime, absolveu o réu confesso da Odebrecht. Esse partido dos trabalhadores vai ser responsável por acusar alguém de desinformação? Este partido, senador Irineu, o PT, que diz que não houve corrupção, que não roubaram nada no Odebrecht, que tá tudo ok, o dinheiro que nós vimos em malas, em apartamentos, até nas cuecas, nunca existiu. Esse partido vai ser aquele responsável por acusar um cidadão por fazer fake news ou disseminar desinformação? Mas que pouca vergonha! É por isso que este Congresso Nacional precisa e vai manter o veto 46. Chega de disfarçatez nessa república. Chega de um partido que representa o crime e está ao lado dos criminosos achar que pode passar por cima deste parlamento. É hora deste Congresso se impor e ocupar o seu verdadeiro lugar. Derrubaremos o veto das saidinhas e manteremos o veto 46 para que ninguém aqui seja colocado na cadeia por falar a verdade. E dizer que hoje é um dia histórico. Hoje é um dia que o Brasil todo está olhando para nós. E eu fico feliz em estar vendo aqui o plenário cheio, os parlamentares que vieram aqui participar dessa votação que vai repercutir por gerações, senador Marcos Pontes. Por gerações. Eu nunca vi, desde que cheguei aqui, 5 anos e meio atrás, tanta mobilização, deputado Caveira.
como eu estou vendo na sociedade, em relação ao veto 46, a manutenção legítima do veto. Eu quero relembrar os colegas como isso foi votado, de que forma, durante a pandemia, memória não pode ser curta, com uma audiência pública com apenas 6 palestrantes. Olha a gravidade do assunto, deputada, minha querida Adriana. Votada a toque de caixa, algo que pode colocar, pela opinião, pessoas na cadeia por 5 anos. Nós já temos 61% da população, segundo pesquisas recentes, com medo de se manifestar. E hoje nós vamos colocar nossa digital. Se esse país tem algo de democrático, ou se ele vai fazer como Venezuela, como Nicarágua. Porque a história está aí mostrando a perseguição política, senador Portinho, nesses países. Os estoques reguladores, para dizer a verdade, existiam desde 1906. E adivinha, ganha uma bala quem adivinhar. Quem é que acabou com essa política reguladora que vem desde 1906? Quem falou? Jair Messias Bolsonaro, o responsável por acabar com estoques reguladores, acertou. Vai ganhar uma bala. Só podia ser, mas não é bala de atirar nos outros, não, como gostam os bolsonaristas. Eu falei bala de chupar, goma de chupar, que dá um sabor doce na boca. Não é a bala de atirar, calma. Porque bolsonarista falou em bala, já pensa em violência. É a única coisa que sabem pensar e fazer. Mas, pois bem, ele, Jair Bolsonaro, acabou com o estoque regulador. O presidente Lula volta com a política para reconstruir o Brasil e combater a fome. O que fazem os bolsonaristas, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras? Espalham fake news. Eu vi um senador agora falar de fake news e dizer que é o governo que espalha fake news. Dá um Google aí e vê fake news do arroz. Vocês vão ver bolsonaristas dizendo que tem chips, deputada Érica Cocai, no arroz. Está cheio aí de fake news, ele tem chip no arroz. Deve ser chip comunista no arroz. Você come o arroz e vira comunista. Estão espalhando aí os bolsonaristas. Tem outros fake news pior ainda, porque isso faz mais mal ainda. Estão dizendo que tem lombriga e verme no arroz. Que o presidente Lula, então, iria vender arroz com lombriga e verme, que é para não comprar o arroz de R$ 4,50, para comprar arroz mais caro, que o agronegócio quer vender mais caro. O agrofascista, não é qualquer agro, não. Estou falando do agrofascista. E diz que o arroz que vem da China é um arroz de plástico. Então não compre o arroz da China que ele é de plástico. Esses são os fake news que os bolsonaristas estão espalhando. Eles sempre espalham fake news para o mal. E basta olhar quem está espalhando fake news, que o Alexandre de Moraes já deve estar com um bom apanhado de quem faz e espalha fake news para que o produto brasileiro fique mais caro e que o abastecimento não sirva ao povo mais pobre. Portanto, pessoal, não caia em fake news. Para encaminhar, deputado Lindbergh Farias. Senhor presidente, é preciso explicar o que são esses vetos. Não é verdade que é questão de fake news. Eu quero explicar para casa, porque a manutenção dos vetos desses, no caso, é muito importante. O que aconteceu? Essa casa decidiu, em 2021, revogar a Lei de Segurança Nacional e tipificar no Código Penal crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso aconteceu porque estava o Ministério da Defesa do governo Bolsonaro, entrou usando a Lei de Segurança Nacional contra o ministro Gilmar Mendes. Começou a ter uma articulação. Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Senado Federal, presidente Pacheco. Naquele momento, o que é que foi decidido? Vamos falar em crimes contra o Estado Democrático de Direito. A relatora, deputada Margarete Coelho, do PP, fez um trabalho muito equilibrado. E o que aconteceu? O Bolsonaro vetou vários dispositivos. Eu quero lembrar os senhores, Bolsonaro responde um inquérito no Supremo e, na minha opinião, vai ser preso por essa lei, porque fala dos crimes, tentativa de golpe de Estado. Está aqui, artigo 359, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais.
aqui foi tipificado naquele momento por decisão do Congresso Nacional. Não era um projeto do governo. E aí o Bolsonaro faz esses vetos. Por que eu estou falando isso? Todo mundo acompanhou agora há pouco os comandantes do Exército do governo Bolsonaro, o comandante da Aeronáutica, prestando um depoimento, dizendo que o Bolsonaro propôs a anulação da eleição, um golpe de Estado, a prisão de Alexandre Moraes. Foi isso que aconteceu. O que é que Bolsonaro vetou? Itens importantes, não é fake news. Primeiro, o aumento de pena para militares que participarem de qualquer aventura golpista, ele vetou. O aumento de pena de funcionário público que defender, que trabalhar por um golpe de Estado, ele vetou. Tentativa de golpe de Estado com uso de força, de armas, ele vetou. Senhores, é mais. Punia quem impedisse, mediante violência e grave ameaça, o exercício de manifestação dos partidos políticos. E tem um primeiro ponto, que falava o que eles estão espalhando aqui, a coisa de fake news, e que não é fake news. O que é que diria, Ivan? Era o seguinte: previa como crime a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa de disseminar fatos que se sabe inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral. Sabe o que ele fez? Ele fez isso em 2022, ao atacar as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral. Ele vetou porque sabia que estava em curso uma tentativa de golpe do Estado. É vergonhoso derrubar esse veto, pessoal. É vergonhoso. É vergonhoso. Eu quero apelar aos deputados dos mais diversos partidos. O que ele está fazendo é desfigurando toda a legislação que coloca como crime atentado à democracia brasileira. Volto a dizer, Tarcísio, você sabe quando a pessoa comete um crime? Às vezes pergunta, teve ato de ofício do ex-presidente? Para mim, esse veto, assinado pelo Bolsonaro, era um ato de ofício, preparando... Senhor presidente, esse veto não é um veto qualquer. Esse veto trata-se de um ataque direto à liberdade de expressão no nosso país. E eu falo assim, porque é claro, pela mobilização feita pelo governo, apesar das tentativas infrutíferas de tentar colocar uma mordaça na população, de instituir narrativas oficiais para inibir, para constranger e até utilizar o aparelho do Estado para perseguir opositores políticos. Este governo tem tido derrotas onde o assunto é mais relevante e é mais importante, no seio da opinião pública. Esse governo que se diz democrático foi o governo que, no primeiro ano, criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, um órgão dentro da Advocacia Geral da União que tem o dever de defender as instituições e está sendo aparelhado para perseguir adversários políticos. E fala assim porque eu tenho feito algumas tentativas de verificar se esse instrumento é para valer. Denunciei a desinformação do presidente da República. Denunciei a desinformação do Controlador-Geral da União. Denunciei, enfim, aqueles que, utilizando o cargo público, mentiam para a população. Não obtive resposta. E vejam, senhores, para combatermos a desinformação só tem uma maneira: mais informação, mais luz do sol, mais transparência, mais debate, mais contraditório. Aliás, nós, a opinião pública, não engolimos a narrativa de que houve golpe no dia 8 de janeiro. Basta fazer qualquer pesquisa de opinião pública. É evidente que isso não se sustenta. Como é que um presidente da República sai do país e nomeia as Forças Armadas, os auxiliares das Forças Armadas do presidente que está entrando e pratica um golpe à distância, sem armas e sem líderes? Isso é uma narrativa tão fraca que, pelo amor de Deus, deveriam ter vergonha em parar com ela. Mas nós estamos vendo um espetáculo permanente de se condenar pessoas sem prerrogativa de foro, sem se levar em consideração a questão do juiz natural,
do amplo contraditório, da individualização das culpas, com penas que chegam a 17 anos. Em algum momento, a história vai rever essas anomalias. Orienta a Federação PSOL Rede. Senhor presidente, estamos diante de um debate que é central para a democracia brasileira. Mas o crucial e o mais irônico desta votação aqui é que aqueles que aqui falam e clamam em nome da liberdade querem, na verdade, é salvo-conduto para continuar espalhando mentiras, para continuar produzindo mentiras e o pânico moral sobre as pessoas. O que acaba por impedir o debate correto que nós devíamos fazer aqui. Por conta disso e dos demais dispositivos desta questão, a Federação PSOL Rede orienta não pela derrubada do veto. Orienta não. Pessoal, quem vota não é porque não quer que o veto permaneça, ou seja, quer que aquele veto que o Bolsonaro deu, ele seja derrubado. Quem vota sim é porque quer a permanência do veto feito pelo ex-presidente Bolsonaro. Como a gente vai conseguir então a lista, Rodrigo, de todos os deputados e o que cada um votou? Eu vou estar disponibilizando lá no grupo do Debate em Foco, que eu criei especialmente para vocês a partir de hoje, para que vocês entrem lá então e consigam pegar links importantes como esse, que dão acesso diretamente à página correta do site da Câmara, para que tu possa então ver a listagem lá dos deputados e todo mundo que votou. É muito importante que vocês acompanhem de perto esse tipo de votação, até para vocês terem então, né, uma noção de como os seus deputados estão votando em matérias tão importantes como essa. Então, corre lá, clica na descrição quando acabar esse vídeo, obviamente, porque vai acontecer muita coisa que eu tenho certeza que tu vai querer ver, e aí depois tu consegue então acessar esses votos. Eu vou continuar com o vídeo aqui então, porque realmente tá fenomenal. Por favor. Como orienta o PL? Senhor presidente, o PL tem responsabilidade com o ordenamento jurídico brasileiro, tem responsabilidade com a liberdade de expressão, tem responsabilidade com o trabalho de segurança pública estabelecido no artigo 144 da Constituição, tem responsabilidade em fazer oposição a esse desgoverno que faltou com a verdade nas eleições, só vive de propaganda, de promessas e de mentiras no parlamento brasileiro, enganando os líderes. O PL vai orientar sim a derrubada do veto. Como orienta... A Federação PT, PCdoB, PV orienta não. Quando Bolsonaro vetou a lei de proteção do Estado Democrático no item que criminaliza o fake news, o fez justamente porque depende da mentira para sobreviver politicamente. A defesa da democracia exige uma rede social assentada também na responsabilidade. Porque aqueles que a utilizam respondem na forma da lei pelos seus atos, inclusive criminalmente pelos atos criminosos que vierem a praticar nas redes sociais. Por isso, presidente, pelo PL, sim. O Partido Novo. Presidente, vivemos em tempos sombrios, onde a população precisa trabalhar, pagar muito cada vez mais e pior, ficar quieta. Essa pouca vergonha que querem derrubar agora é fazer com que as pessoas não deem a sua opinião, não reclamem, não critiquem as pessoas que digam para o governo parar de interferir, parar de cobrar cada vez mais, parar de fazer burocracia. O que nós estamos fazendo aqui é manter o veto da liberdade, autorizar as pessoas a criticar os poderosos e donos do poder que querem prender e dar 5 anos de cadeia contra aqueles que não concordam. Um absurdo gigantesco, e esse plenário deveria ser sim para todos, porque amanhã ou depois pode ser condenado unicamente por ter uma opinião contrária. É sim, dedo forte. Obrigado. Orienta o governo. Senhor presidente, o governo encaminha voto não pela derrubada dos vetos. São 8 vetos, pessoal. Na hora da aprovação desse projeto em 2021, foi revogado a Lei de Segurança Nacional e se criou uma tipificação para tentativa de golpe do Estado, para defender o Estado democrático de direito. O que é que Bolsonaro fez? Tentou desfigurar essa tipificação, porque, na verdade, eles já estavam preparando uma tentativa de golpe, senhor presidente. Quero chamar a atenção dos parlamentares. São 8 vetos. Tem um que aumenta a pena para militar que tenta dar golpe de Estado. Tem um que aumenta a pena de funcionário público. E é por isso que o governo encaminha com convicção em defesa da democracia, voto não. Como orienta a oposição. Lindbergh atenta contra a dignidade capilar. A oposição orienta por manter o veto, porque esse veto é para perseguir quem fala a verdade, não para quem mente. Senão o primeiro preso seria Lula, que voltaria para a cadeia. Lula disse
que não indicaria amigos para o Supremo. Lula disse que não teria sigilo sobre seus atos. Lula disse que quem ganha até 5 mil reais não pagaria imposto de renda. Lula disse que o povo voltaria a comer picanha e o que tem é abóbora. Portanto, senhor presidente, se fosse para punir fake news, o primeiro a voltar à cadeia seria Lula. Mas é para perseguir a oposição. A oposição orienta por manter o veto 46 assim. Como orienta a maioria? Como orienta a maioria? Como orienta a minoria? Presidente, Pela minoria. a minoria orienta o voto sim. Votar não nesse veto talvez seja o maior atentado à democracia que já se viu recentemente. Tentando calar a boca de pessoas que dão opiniões contra o governo com ameaça de cadeia de até 5 anos. Eu chamo a atenção especial aos parlamentares das frentes evangélica, agropecuária e segurança pública. Esse veto também diz respeito a inviabilizar o trabalho das polícias em todo o Brasil, porque diz que o policial não pode trabalhar contra uma manifestação dita pacífica, que o estalar de dedos passa a ser violenta. Se o movimento MST entrar numa fazenda de forma pacífica, a polícia não vai poder fazer nada para prevenir. E depois que eles estiverem lá dentro, ninguém mais tira. Não vamos votar para estabelecer a desordem no nosso Brasil. A minoria orienta o voto sim, e aqueles que estiverem desconfortáveis, peço que não votem nesse veto. Não votem nesse veto. Concedo a palavra ao deputado Felipe Barros pelo tempo de liderança da oposição. Presidente, é importante que se diga na tribuna dessa casa a verdade. Nós temos aqui, Cabo Gilberto, o Partido dos Trabalhadores, que poderia mudar de nome. É o Partido da Mentira. É o Partido da Mentira. Na campanha, senhor presidente, deputados e senadores que aqui estão, na campanha eles proibiram, deputado Gayer, qualquer pessoa a falar das ligações do PT com as ditaduras ainda existentes. E fizeram isso alegando que eram fake news. Resultado, estão lá mais uma vez, no colo dos piores ditadores ainda existentes hoje, no colo da Venezuela, da Nicarágua. Mas a campanha era fake news, Partido da Mentira. Mais mentira, proibiram todos nós falarmos sobre o apoiamento que o PT dá ao aborto. Disseram que era mentira. O que aconteceu? A ministra da Saúde deles fez uma nota técnica incentivando o aborto. É o Partido da Mentira. Na eleição eles proibiram nós falarmos que o PT apoiava ideologia de gênero. O Lula chegou a vir a público para falar que banheiro unissex era coisa do capeta. Quem falou isso foi o Lula. O que aconteceu agora? O ministro dos Direitos Humanos do Lula fez uma nota técnica incentivando o banheiro unissex. É o Partido da Mentira, e que quer manipular a opinião pública através da criminalização da opinião divergente. O que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul? Em vez do governo se preocupar em salvar a vida dos riograndenses, senhor presidente, que estão passando pela maior tragédia da história do Rio Grande do Sul e uma das maiores tragédias da história do Brasil, o governo, o Partido da Mentira, se preocupa exclusivamente em punir aquelas pessoas que estão denunciando a ação e omissão criminosa do governo Lula no Rio Grande do Sul. É o Partido da Mentira. Criaram até um ministério extraordinário para o ex-ministro, secretário da Comunicação, Paulo Pimenta. Com qual objetivo? Com qual objetivo? Criminalizar as opiniões divergentes. É uma montanha de mentiras. É uma montanha de mentiras, senhor presidente. Aliás, montanha era o codinome de Paulo Pimenta na lista do Odebrecht. Então, senhor presidente, o que nós estamos vendo é que o Partido da Mentira, o Partido dos Trabalhadores, quer se utilizar da criação de tipos penais para criminalizar as opiniões divergentes. A oposição não vai permitir que isso aconteça. Nós somos pela verdade, somos pelo Brasil, contra o Partido da Mentira, que é o PT e esse governo. Montanha! 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 Eu consulto o plenário se todos os deputados e deputadas já votaram, se podemos encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 317 deputados, não 139 deputados, 4 abstenções. Mantido na Câmara, o veto deixa de ser submetido ao Senado. Será feita a comunicação ao senhor presidente da República.
É, pessoal, mais uma vitória da direita e a esquerda vai à loucura. Isso porque temas como esse, muito importantes, estão quase que diariamente entrando em pauta justamente para que de alguma forma, né, eu acredito até que a gente acabe se intimidando com isso e pare de postar algumas coisas. Isso porque a gente fica com medo, gente. Pô, é muita coisa todos os dias. PL da Globo, é PL que se desmembra, mas que tem algum tópico relacionado a isso, a censura, a fake news. A gente sabe que hoje muitas coisas que são verdade já são tratadas como fake news, justamente, né, para tentar fazer com que as pessoas, né, se omitem a falar certas coisas porque estão, né, atingindo a um lado. E vocês sabem do que eu estou falando. Bom, gostaram desse vídeo? Não se esquece, curte, compartilha muito ele, é extremamente importante. Corre lá no grupo, vai estar fixado o primeiro comentário na descrição para que vocês acessem o link e vejam então como foi a votação de cada um deputado. O site, ele leva diretamente ao site oficial da Câmara dos Deputados, onde tu consegue ver então essa listagem por estado, né, por sigla lá do partido ou pelo nome do deputado em questão. Fechou? Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo aqui no canal Debate em Foco.